Well, welcome back to Calvary Curitiba. Então, sejam bem-vindos a Calvary Curitiba. We've got another special message for you tonight. A gente tem mais uma mensagem especial para vocês hoje à noite. We're going to go back to the book of John eventually. A gente vai voltar eventualmente ao livro de João. But we're still got a few more things that God's speaking. So I want to share a few things here before we get back into the book of John. Mas tem algumas coisas ainda que Deus está falando, então eu ainda quero esperar um pouquinho para voltar ao livro de João. Last week we were talking about knowing God personally. Semana passada a gente falou sobre conhecer a Deus pessoalmente. And we talked about the intimacy that we can have with Him. E a gente falou da intimidade que a gente pode ter com Ele. Really want to encourage you guys, check that message out on our site if you weren't here last week. Eu encorajo vocês a darem uma olhada lá no site para verem a mensagem, se vocês não ouviram semana passada. Because this is really the essence of who we are as Christians. Porque é a essência de quem nós somos como cristãos. And then that affects how we interact as a church when we're together. E isso afeta como a gente interage como igreja quando estamos juntos. Okay, today I want to talk a little bit more about that, but a different aspect of it. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas num aspecto diferente. I want to talk about the body of Christ. Eu quero falar do corpo de Cristo. Okay, the body of Christ is us, the church. O corpo de Cristo somos nós, a igreja. And what we talked about last week was that personal aspect of knowing God. E o que a gente falou semana passada é aquele aspecto pessoal de conhecer a Deus. But now we need to put it in the proper context. Mas agora a gente quer colocar no contexto. Because knowing God is not just about you and God and you just live your life on an island. Porque conhecer a Deus não é sobre você e Deus e você viver isolado numa ilha. It's about taking what you have in your personal relationship with God. É pegar o que você tem na sua vida pessoal com Deus And bringing it into the church. e trazer para a igreja. Okay, that's the biblical context. Esse que é o contexto bíblico. And that's what we miss out on a lot when we talk about our personal relationship with God today. E é isso que a gente perde muito quando a gente fala de relacionamento pessoal com Deus hoje em dia. Because what happens is we talk, no, I talk with God, I pray. Porque o que acontece é que a gente fala, eu converso com Deus, eu oro. I read the word and I receive from God. Eu leio a palavra, eu recebo de Deus. I have times of worship where I commune with God. Eu tenho tempos de louvor onde eu me relaciono com Deus. And it becomes all about me, me, me. E fica tudo muito eu. Okay? And that's not what God wants. E não é isso que Deus quer. God wants us to have that intimacy. Deus quer que a gente tenha essa intimidade. And then use it to strengthen the body of E Christ. quer que a gente use isso para fortalecer o corpo de Cristo. Okay? So that's what we're going to talk about tonight. Então é disso que a gente vai falar hoje à noite. Now we're also connecting this to what we talked about a couple weeks ago. Então, conectando com o que a gente falou algumas semanas atrás. Because a few weeks ago we talked about different philosophies of the world that affect us as Christians. Porque algumas semanas atrás a gente falou de como as filosofias do mundo nos afetam como cristãos. And specifically there are some that really affect us today in the 21st century. Em especial, tem algumas que realmente nos afetam hoje no século 21. So today we're going to focus in a little bit on individualism and egocentrism. Hoje a gente vai focar no egocentrismo e no individualismo. Okay? This is really what our society is preaching today. É exatamente o que a nossa sociedade está pregando hoje. And this is one of the biggest problems that we have in the church today. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem na igreja hoje. Okay? So this is all what we're going to talk about. Então é sobre isso que a gente vai falar. So let's start off here in Romans chapter 12. Então vamos começar aqui em Romanos capítulo 12. Look at verses 4 through 5. Dá uma olhada no versículo 4 a 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. So here he talks about the human body. Então aqui ele fala do corpo humano. He says the human body has many parts. Ele fala que o corpo humano tem muitas partes. Okay? We have fingers, A gente tem dedos, we have hands, tem mãos, we have arms, temos braços, we have shoulders. temos ombros. Okay? As we go through the body, each different section is a different part. Conforme a gente vai pelo corpo, cada seção é uma parte diferente. Our body has a lot of parts. O nosso corpo tem muitas partes. And all those parts are connected to one another. E todas essas partes estão conectadas umas às outras. Okay? Does this make sense to you guys? Isso faz sentido pra vocês? Yeah, I don't want to get too scientific on you guys, right? Eu não quero ser científico com vocês. This is like the non-scientific edition of the body. Essa é tipo a parte não científica do corpo. We have a body and there's a lot of parts. A gente tem um corpo com muitas partes. That's it, É right? isso. Okay, we're like, okay, got it. I understand. Ah, tá, agora entendi. Okay, now what he says is this is kind of like the church. Então a igreja é mais ou menos assim. Okay? There's a lot of people in the church. Tem muita gente na igreja.
Not just our church, but all the churches. Não só a nossa igreja, todas as igrejas. And each one is an individual part. Cada um é uma parte individual. Okay? But what he says here Mas o que diz aqui is that we're individually members of one another. é que nós somos individualmente membros uns dos outros. We're all connected. Nós estamos todos conectados. And this is the emphasis. E essa é a ênfase. Yes, there are many parts. Sim, tem muitas partes. Yes, they have different functions. Sim, cada uma tem uma função diferente. But they're all connected to one another some way. Mas estão todos conectados um com o outro de alguma forma. And what he's talking about here is the connection that we have as Christians. E o que ele está falando é essa conexão que a gente tem como cristãos. That we have an intimacy, a connection that goes deeper than blood. Que a gente tem uma intimidade, uma conexão que vai mais profunda do que o sangue. Man, in fact, Jesus talks about this. Na verdade, Jesus fala sobre isso. In Luke chapter 14, verse 26, this is what he says. Em Lucas, capítulo 14, versículo 16, veja o que ele fala. 26. 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. This is heavy. Isso é pesado. Jesus says, you cannot be my disciple Jesus fala, você não pode ser meu discípulo, unless I'm first, a não ser que eu seja em primeiro lugar. above everybody, Acima de todos. above your family, Acima da sua família. above your own mother. Acima da sua própria mãe. Okay, that's when things start to get real intimate, right? Isso é quando uma coisa fica bem íntima, That's certo? why in society, when someone really wants to offend you, they say something about your mom. Numa sociedade, quando alguém quer te ofender, fala sobre a sua mãe. Because mom is, that's sacred, right? Porque a mãe é sagrada. And so he says, listen, if you love your mom more than me, you cannot be my disciple. Então ele fala, se você ama sua mãe mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Okay? He's saying the connection between me and you has to be greater than the connection between you and your family. Ele fala que a conexão que você tem entre eu e você tem que ser maior do que a que você tem com a sua família. Now, because we are all family, we're all brothers and sisters in Christ, Então, porque nós somos todos família, somos irmãos e irmãs em Cristo, that means that we have a connection that also goes deeper than blood. significa que nós temos uma conexão mais profunda do que o sangue. And this is really, really important for us to understand. E isso é bem importante para a gente entender. The body of Christ has a very deep connection. O corpo de Cristo tem uma conexão muito profunda. And it's something we need to work at. E é algo que a gente tem que trabalhar. Because sometimes it doesn't come so naturally. Porque às vezes não é tão natural. Some people you connect with really easily, Tem gente que você conecta muito facilmente. and other people no. E outras pessoas não tanto. Okay? But we still have to come together as the body of Christ. Mas ainda assim a gente tem que se juntar como corpo de Cristo. In the book of Ephesians, Paul talks about this a lot. No livro de Efésios, Paulo fala muito sobre isso. Look with me in Ephesians 4, verses 11 and 12. Dá uma olhada em Efésios 4, os versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. So here he talks about these leadership positions in the church. Então aqui ele fala sobre essas posições de liderança na igreja. Talks about apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. And he says these guys work to equip the rest of the church. E ele fala que esses caras trabalham para equipar o resto da igreja. Why? Por quê? So that they can do the work of the ministry. Para que eles possam fazer o trabalho do ministério. Okay? Or in other words, that they can serve, Em outras palavras, para que eles possam servir. which we talked about a few weeks ago as well. Que a gente falou algumas semanas atrás também. Now, why do we want them to serve? Então, por que a gente quer que eles sirvam? He says, so that the body of Christ is edified. Ele fala, para que o corpo de Cristo seja edificado. Okay? Right there. That's the purpose. Então tá aí, esse é o propósito. Okay? We're here to strengthen one another. A gente está aqui para fortalecer uns aos outros. So we come together to serve Então a gente se junta para servir, in order to strengthen one another para fortalecer uns aos so outros, that the church becomes stronger as an end result. para que a igreja fique mais forte como resultado. Okay? Now, he also talks about this a little bit later down in verse 16. Então ele fala um pouquinho mais sobre isso depois no versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e único pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Okay, so here he talks again about the body of Christ being connected.
Então aqui ele fala de novo sobre o corpo de Cristo estar conectado. They're connected to one another as he talks about that every joint does its part. Então ele está conectado um ao outro que quando ele fala que todas as juntas fazem a sua parte. And he says as everyone begins to do their part, Ele fala que se todo mundo começar a fazer a sua parte, he says it causes the edifying of the body. que isso cresce e edifica o corpo. Okay? So, we want the church to grow. Então a gente quer que a igreja cresça. How does that happen? Como que isso acontece? By everybody contributing, everybody serving and doing their part. Com todo mundo contribuindo, todo mundo servindo a sua parte. Okay? So, that starts with the leadership to equip the saints. Então isso começa com a liderança para que ela equipe os santos. And then it starts with, and then it goes to you guys to start to work and to do things in the church. E daí vocês vão começar a trabalhar e fazer as coisas na igreja. As all of us begin to serve and to use our gifts, Quando a gente começa a servir e usar os nossos dons, all of a sudden the body gets stronger. o corpo se fortalece. And so the whole group begins to grow. E o corpo todo começa a crescer. Okay, now this doesn't happen without a connectedness. Isso não acontece sem uma conexão. Because we are members of one another, Porque nós somos membros uns dos outros. we have this job to work to strengthen one another. A gente tem esse trabalho de fortalecer uns aos outros. Okay? If you had a part of your body that didn't work, Se você tem uma parte do teu corpo que não funciona, you know what would happen? sabe o que acontece? It would cause more stress on another part that would have to compensate. Uma outra parte do corpo vai ficar estressada para compensar. Okay, so if you are limping on one ankle, Então, se você está mancando em um tornozelo, then that means that somewhere else has to compensate for the weakness of that ankle. todo o resto vai ter que compensar pela fraqueza desse tornozelo. Okay, and so then that part begins to get overused Então, essa parte começa a ficar sobrecarregada and it starts to get weaker. e começa a ficar mais fraca. That's what happens in the church. E é isso que acontece na igreja. We come to the church, we don't do anything, A gente vem para a igreja, não faz nada. we don't serve in any way, A gente não serve de nenhuma maneira. we just come from time to time, A gente vem de vez em quando. and then other people are left carrying the burden of trying to do everything. E aí todas as outras pessoas têm que carregar o fardo de fazer tudo. They say that in the church that 90% of the work is done by 10% of the people. Eles falam que na igreja 98% do trabalho é feito por 10% das pessoas. Okay, now I don't think that's true in our church. I think we're doing much better than that. Eu acho que isso não é verdade aqui na nossa igreja, a gente está muito melhor que isso. But I think that there is some truth to that. Mas eu acho que tem alguma verdade nisso. You see, we have an obligation to one another. Ó, a gente tem uma obrigação uns com os outros. We serve God, A gente serve a Deus, but we also serve one another. mas a gente também serve uns aos outros. So when we come to church and we don't do anything, Então, quando a gente vem para a igreja e não faz nada, we become that parasite in the body of Christ. a gente se torna aquele parasita no corpo de Cristo. Then instead of giving, we're just taking. E aí, em vez da gente dar, a gente está recebendo. And no body is going to continue to be strong when people are just taking. E nenhum corpo vai permanecer firme quando alguém está só recebendo. Okay? One more verse that talks about this connectedness. Mais um versículo que fala sobre essa conectividade. Ephesians 4 verse 25. Efésios 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. So here he says the same thing. Don't lie to one another. Então aqui ele fala a mesma coisa, não mintam uns aos outros. Because why? Por quê? Sorry, that was confusing. Por quê? He says that we are members of one another. Porque nós somos membros uns dos outros. Okay, we're connected to one another. A gente está conectados uns aos outros. So we have a responsibility to serve, Então a gente tem uma responsabilidade ao servir, but we also have a responsibility to be honest with one another. mas a gente também tem a responsabilidade de ser honestos uns com os outros. Okay? We don't want to lie to ourselves. A gente não quer mentir para nós mesmos. Usually when we lie to somebody else, right? Geralmente quando a gente mente para outra But pessoa, there's né? some people who do end up lying to themselves. Mas tem gente que mente para si mesmo. Okay? But that's ridiculous. Mas isso é ridículo. No one wants to lie to themselves. Ninguém quer mentir para si mesmo. But when you're lying to the body of Christ, you're lying to yourself. Mas quando você está mentindo pro corpo de Cristo, você está mentindo para você mesmo. Okay? So that's getting weird, right? E isso é estranho, So né? he says, hey, you're connected. Don't lie to one another. Quando fala, You're connected. Don't lie. você está conectado. Não minta sobre isso. Okay, so don't lie to one another. Não mintam uns aos outros. Okay, so because of this connectedness, it creates a real intimacy. Por causa dessa conectividade, cria uma grande intimidade. And this is where we get the word fellowship. E é daí que a gente tira a palavra Comunhão. comunhão. Okay? The word in Greek is the word koinonia.
comunhão ou comunidade. A palavra em grego é koinonia. Okay? Koinonia means to share something, to have a deep connectedness. Koinonia significa compartilhar alguma coisa, ter uma conexão bem profunda. Okay? So now, what happens is we have the opportunity to have a connectedness. Então, o que acontece? A gente tem a oportunidade de estar conectados. But then many people don't want to have that. E algumas pessoas não querem isso. And so they don't participate. Então, eles não participam. You know, they don't come to church very often. Não vêm sempre na igreja. Okay? When they just come to church, they hear the sermon and they leave. Quando vem, escuta o sermão, vem embora. And people never really get to know who they are. E as pessoas não sabem quem eles são. That's not what God intended. Não é isso que Deus quer. Is there any way that my body could not know one of my fingers? Não tem nenhuma chance que o meu corpo não conheça um dos meus dedos. No, my fingers are attached to my body. Os meus dedos estão conectados ao meu corpo. They're together every single day. Eles estão juntos todo dia. Okay? Now, it doesn't mean we have to be together every single day. Não significa que a gente tem que estar juntos todo dia. But man, we've got to make an effort to be together. Mas a gente tem que se esforçar para estar juntos. Because we have to share that connectedness, that bond in Jesus. Porque a gente tem que compartilhar essa conexão com Jesus. Okay. Why am I talking about all this? Por que eu tô falando disso? Well, because I think that one of the biggest problems we have in the church today is the individualism and the egocentrism that's just running rampant throughout our society. Porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem na igreja hoje é o individualismo e o egocentrismo que está muito forte na nossa sociedade. Everything is telling us that it's about us. Tudo nos diz que é sobre nós. It's saying, man, whatever you want, whatever's best for you, whatever makes you happy. É falado, o que for bom para você, o que te fizer feliz. And that's not the message of God. Mas não é assim a mensagem de Because Deus. with God, it's not supposed to be about us. Porque com Deus não é para ser sobre nós, It's about Him. é sobre Ele. So how can we be egocentric when we have a life with Christ? Então como que a gente pode ser egocentrista se a gente tem uma vida com Cristo? And that's what a lot of Christians are bringing into the church. E é isso que muitos cristãos estão trazendo para a igreja. And so we have a lot of this consumerism that comes in. Consumerism. A gente tem muito desse consumismo dentro da igreja. Okay, and so it's all about what's best for me. Então é o que é o melhor para mim. Okay, now I'm going to come back to this in just a minute. Eu quero voltar aqui para só um pouquinho. But here, within the body of Christ, what we see is that it's impossible for us to live with Christ and to be an individual. Mas aqui no corpo de Cristo, a gente vê que é impossível viver com Cristo e ser um indivíduo. Or to live with Christ and be selfish. Ou viver com Cristo e ser egoísta. Either you're going to be selfish and individualistic, Ou você vai ser egoísta e individualista, or you're going to be a Christian. ou você vai ser cristão. You can't be both. Não dá para ser os dois. Okay? Now, take a look at the beginning of Ephesians 4. Então dá uma olhadinha no começo de Efésios 4. Look at verses 1 through 6. Dá uma olhada nos versículos 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. He says at the beginning that we're to walk worthy of the calling with which we were called. Ele fala lá no começo para que a gente viva de maneira digna da vocação que recebemos. And then he talks about the unity that we're supposed to have in the body of Christ. E aí ele fala da unidade que deve ter no corpo de Cristo. And he says we're all one. Ele fala, nós somos todos um. He says there's one Spirit, Ele fala, tem um Espírito, one hope, uma esperança, one Lord, um Senhor, one faith, uma fé, one baptism, um batismo and one God and Father. e um Deus e Pai. And then because of that, there's one body. E por causa disso só tem um corpo. Okay? We are all part of the body of Christ. Nós somos todos parte do corpo de Cristo. Okay, well, if we're all part of that, we're meant to be united in that. Se nós somos todos parte disso, a gente tem que estar unidos. Then we'd have to make an effort to get rid of the things that will impede our unity. A gente tem que tentar se livrar, fazer um esforço para tirar aquilo que impede a gente de ser um só. And essentially what that means is dying to ourselves. E a essência disso é que a gente tem que morrer para nós mesmos. Basically, it means to humble ourselves. Basicamente, a gente tem que se humilhar. Because anytime we come in and we start to be selfish, everything's going to go bad. Porque toda vez que a gente começa a ser egoísta, dá tudo errado. Okay? Now, continuing on with the same idea. Então, continuando na mesma ideia, 1 Corinthians chapter 1,
1 Coríntios capítulo 1, verse 10. versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. He says here that we're meant to be united with the same mind, the same judgment. Ele fala aqui que a gente tem que estar unidos na mesma mente, com o mesmo julgamento. And that we watch out for anything that would cause divisions amongst E a us. gente cuida para qualquer coisa que traga divisão, para que não tenha. Man, what we had, when I first got to this church, man, there were some divisions. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, tinha muita divisão. There were groups that were kind of upset with one another. Aqui na igreja tinham grupos que estavam chateados uns com os outros. And sometimes we had fights that were going on within the church. E às vezes tinham brigas acontecendo na igreja. It was just pure carnality, pure selfishness going on. Era pura carnalidade, puro egoísmo. And then we wondered, well, why isn't the church growing? E aí a gente se perguntava, por que a igreja está crescendo? How can por que a igreja não está crescendo? How can the power of God work when all there is selfishness flowing out of everybody's hearts? Como é que o poder de Deus vai trabalhar quando só tem egoísmo saindo do coração das pessoas? This is a very similar situation to what was going on in the church of Corinth. E isso é uma situação bem similar ao que estava acontecendo em Corinto. In né? Corinth, they had divisions about who was the real leader of the church. Em Corinto eles tinham divisões de quem era o verdadeiro líder da igreja. And there were people coming in, no, I don't follow Paul, I follow Peter. Alguns falavam, eu sigo Paulo, eu sigo Pedro. And then other people say, no, I follow Jesus. Aí outros falavam, não, eu sigo Jesus. Okay, man, it's just a mess, just divisions everywhere. Era uma bagunça, divisão em todo lugar. And Paul's saying, no, get rid of the divisions, get with the same mind, the same heart. E aí Paulo falou, se livrem das divisões, tenham a mesma mente, o mesmo coração. Because this is the only way that the body of Christ is going to be strong. Porque esse é o único jeito que o corpo de Cristo pode se fortalecer. Okay, now how do we do that? Como que a gente faz isso? Well, here's one way. Look at 1 Corinthians 12, Tem aqui um jeito em 1 Coríntios 12, 25 to 27. do versículo 25 ao 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. So we're all members of the body. Então nós somos todos membros do So corpo. he says when one member has something great that happens, Então ele fala que quando acontece algo grande com um membro, then we celebrate with them. a gente celebra com We ele. rejoice with them. A gente se alegra Hey, com someone ele. got a new job. Praise God. Alguém conseguiu um emprego novo. Deus seja louvado. Hey, someone got better. They were really sick. Praise God. Alguém melhorou a Deus. Melhorou que estava doente. Deus seja louvado. But also when something bad happens, we're there with them. Mas quando algo ruim acontece, a gente tem que estar lá com eles também. So when someone's really sick, maybe we go visit them. Então, quando tem alguém doente, a gente visita. Maybe when a family member dies, we go talk to the person. Talvez quando um membro da família morre, a gente vai falar com a pessoa. We try to be there in the good times and the bad. A gente tenta estar lá nos tempos bons e ruins. But that can't happen if we're not connected to one another. Mas isso não pode acontecer se a gente não estiver conectados uns com os outros. If we're living as individuals, we can never have a unity in purpose like that. Se a gente estiver olhando como indivíduos, a gente nunca vai ter um propósito. No, I have my life, I do my things, I don't need your help. Eu tenho a minha vida, minhas coisas, eu não preciso da tua ajuda. Okay, well then you're not really part of the body of Christ. Não, beleza, só que você não faz parte do corpo de Cristo. Because that's individualism, that's egocentrism. Porque isso é individualismo, isso é egocentrismo. And that's what we need to get rid of in order to be a true follower of Jesus. E é isso que a gente tem que se livrar para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Okay? Another passage talks about it, Romans chapter 12, Então, outra passagem, Romanos capítulo 12, verse 10. versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. He says that we're meant to prefer others before ourselves. Ele fala que é pra gente preferir os outros a nós mesmos. That means to give someone honor above yourself. Quer dizer, dar honra pra alguém acima de você. Let others go first instead of you. Deixe outros irem na frente em vez de você. Okay? In Romans 15, he says the same thing. Em Romanos 15 fala a mesma coisa. Look at verse 1 and 2. Dá uma olhada nos versículos 1 e 2. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. He says we look to please our neighbor, not ourselves. Ele fala que a gente tem que agradar ao nosso próximo e não a nós mesmos. It's not about us. We died. Não é sobre nós, a gente já morreu. It's about serving one another. É sobre servir uns aos outros. Okay? One more verse talks about this. Paul talks about it in Philippians chapter 2, Mais um versículo. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, verses 2 through 4. versículos 2 e 4. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. He says, think of others as better than yourself. Ele fala para você pensar nos outros como sendo melhores que você. What is our natural inclination? Qual que é a nossa inclinação natural? To think about ourselves. Pensar na gente. Okay? So he's saying, don't think about yourself. Então ele fala, não pense em você. Think about others first. Pense primeiro nos outros. Think about others as better. Pense que os outros são melhores. Honor them as greater than you. Honre os outros como maiores do que você. Because all we are, we're servants of God. Porque é isso que a gente é. A gente é servos de Deus. We're the ones that can come in and clean the floors and wipe people's feet. There's no problem. We're nothing. A gente é aquele que limpa o chão, limpa o pé das pessoas, mas tá tudo bem, a gente não é nada. And so when other people come in, of course we can honor them above ourselves. Então quando outra pessoa vem, é claro que a gente... Of course we can honor them above Claro ourselves. que a gente pode honrar outras pessoas acima de nós mesmos. Okay? This is the life of a Christian. Essa é a vida de um cristão. Putting others before ourselves. Colocar outros na frente da gente. Okay, now we talked about the consumerism. Então a gente fala do consumismo. Okay? Consumerism means that it's all about you. Consumismo quer dizer que é tudo sobre você. You're looking to buy the things that you need. Você está olhando para o corpo, para as coisas que você precisa. Okay? So you see something like, oh, I want that. Você vê uma coisa e fala, nossa, eu quero aquilo. But then you say, no, well, they got a better price over here. I'm going to get it over there. Ah, mas aí tem um outro preço ali. I'm going to get it over Eu there. quero aquele ali. Okay? So we go looking for what's best for us. Então a gente procura o que é melhor pra gente. And if someone doesn't have the product that we want, we'll go to another store. E se não tem ali num lugar não tem o que a gente quer, a gente vai pra outra loja. And true consumerism, true capitalism will compete to win the customers to themselves. E o verdadeiro capitalismo, o verdadeiro consumismo vai competir pra ver quem que vai pegar a gente. In the United States, they have this down to perfection. Nos Estados Unidos isso chegou à perfeição. I mean, they will do whatever they can to win clients to them. Eles vão fazer o que eles puderem pra ganhar clientes. They do promotions. Promoções. They do price matching. Eles fazem comparativos de preço. So, hey, oh, you found a better price over there? We'll give you the same price. Eles falam, você achou um preço melhor ali? A gente vai fazer o mesmo preço. You're like, oh, great. Well, I'm here right now. I'll just buy from you guys. Ah, beleza. Já que eu tô aqui, vou comprar de vocês, então. Okay? Now, I don't understand why Brazilian store owners don't understand this idea, but they don't get it. Eu não sei porque aqui no Brasil as lojas não entendem isso, mas eles não entendem. You know, it's all about profit margin. You're going to make more profit, more profit. É tudo sobre margem de lucro. Quero mais lucro, mais lucro. But the true consumerism becomes a battle for the clients. Mas o verdadeiro consumismo é uma batalha pelo cliente. That's what our world has become. É isso que se tornou o nosso mundo. Okay? Burger King comes out and they say, we do it your way. O Burger King vem e fala, a gente faz do seu jeito. What do you want? You want extra pickles? I'll give you extra pickles. O que você quer? Você quer picles extra? Eu vou te dar picles extra. You want extra tomatoes? I'll give you extra tomatoes. Você quer extra tomate? Eu vou te dar um extra tomate. You want a double patty, triple patty, quattro patty? I don't even know how to say that. 4 patties, quadruple patty. Você quer um monte de hambúrguer? Yeah. Um monte de hambúrguer com 1, 2, 3, 4, eu te dou. Okay? They'll give you whatever you want. It's your way. Vão te dar qualquer coisa que você queira, do teu jeito. Okay? And then we come into the church with that. E aí a gente vem pra igreja com essa ideia. And we're like, okay, I want to find a church that's my way. Ah, eu vou achar uma igreja que é do meu jeito. I want to find a worship that's my way. Vou achar um louvor que é do meu jeito. It needs to be the way that I like it. Vai ser do jeito que eu gosto. I want to find the preacher that teaches the way that I like it. Quero achar um pregador que prega do jeito que eu gosto. I'm going to find the building, the style that I like it. Vou procurar uma igreja com tem o prédio do estilo que eu gosto. Everything needs to be the way that I like it, and if not, I'll go somewhere else. Tudo tem que ser do jeito que eu gosto, que se não for eu vou pra outro lugar. That's not Christianity. Isso não é cristianismo. And like I've said to you guys before, we've seen people who have come to our church from other churches, E eu já disse isso pra vocês. A gente já viu gente vindo pra nossa igreja de outras igrejas. and then they go to another church, E aí vão pra outra igreja. and then another church, and then another church, and then another church. E aí outra igreja. And they're outra just igreja. church hopping until they find something that best fits
them. E eles vão pulando de igreja até alguma coisa que satisfaça a eles. This is pure egocentrism. Isso é puro This is egocentrismo. people being utterly selfish and bringing it in the church and saying, do it like I want it or I'm leaving. São pessoas super egoístas falando, ou você faz do meu jeito ou eu tô fora. I actually had a gal in our church who threatened me twice. Tinha até uma guria aqui na nossa igreja que me ameaçou 2 She vezes. said, if you keep changing things, I'm leaving. Ela falava, ó, se você continuar mudando as coisas, eu tô vazando. Or if you don't move this, I'm leaving. Se você não mover isso, eu vou embora. Like, well, don't let the door hit you on the way out. Ciao. Eu falei, tchau, cuidado pra porta não bater em você na saída, tá? Okay? It's like you're going to leave eventually. Just go now. Não, se você vai sair de qualquer hora, sai já. Because it's all about you. Porque é tudo sobre você. Okay? It's not about you. Não é sobre It's supposed to be você. about Jesus. Era pra ser sobre Jesus. It's supposed to be, oh, is this a place where I can serve God? Era pra ser, esse aqui é o lugar que eu vou servir a Deus? Man, can I praise God here? Posso adorar a Deus aqui? Okay, then I can make this happen. Ai, legal, então eu posso fazer isso acontecer. There's never going to be a perfect church that's your way. Nunca vai ter uma igreja perfeita do teu jeito. I'm a pastor of a church. Eu sou o pastor da igreja. And things aren't my way. E as coisas não estão do meu So if jeito. it's not going to be my way, it's never going to be your way. Então se não tá nem do meu jeito, nunca vai ser do seu jeito. Okay, so we've got to drop Tem this. que abandonar isso. We've got to get rid of the consumerism and just focus in on A gente Jesus. tem que largar o consumismo e focar em Jesus. The body of Christ is so much bigger than our wants and our O needs. corpo de Cristo é muito maior do que as nossas vontades e necessidades. And so this is why when we get with God, when we have our personal quiet time, Então por isso que quando a gente está com Deus, a gente tem um tempo em silêncio, um tempo pessoal. then we have to come back to the body of Christ. Daí a gente vem pro corpo de Cristo. And then we serve. E aí a gente serve. Okay, we receive from him and then we come and we give what we receive to others. A gente recebe dele, daí a gente vem e dá para outros. You can't come and serve without receiving from him. Você não consegue servir se você não receber dele. You will get tired, you will get burned out. Você vai ficar cansado, você vai ficar exausto. But you can't just receive from him and just be a fat cow. Você não pode só receber dele e ser uma vaca gordinha. Okay? You just get fat and fat and fat and you don't do anything to serve the Lord. Você vai engordando, engordando, engordando e não faz nada para servir ao Senhor. We have to have that balance. Tem que ter um equilíbrio. Receive from God Receber de and Deus, then come and serve vir e servir within the body of Christ. no corpo de Cristo. Okay, so what does that mean? O que isso significa? Okay, that means when we come to serve, Significa que quando a gente vem servir, we look to meet the urgent needs. a gente tem que ver as necessidades mais urgentes. See what needs to get done Ver o que precisa ser feito. and then do it. E fazer. Okay, you see, oh, the water needs to be filled up. I'm going to go fill up the water. A água não tá cheia, vou lá encher. Man, someone spilled something here. I'm going to clean it up. Alguém derrubou um negócio aqui, vou limpar. Man, it's kind of dirty over here. I'll get a broom and sweep it up. Tem uma sujeirinha aqui, vou pegar uma vassoura e varrer. There's trash out in front of the church. I'll pick it up and throw it away. Tem lixo na frente da igreja, vou pegar e jogar fora. This is what it means. You come and you see what needs to be done and you do it. É isso que significa. Você vem, vê o que precisa ser feito e faz. It's not about you. Não é sobre você. It's about the needs that are around you. É sobre as necessidades em volta de você. You're just a servant of God. Você é um servo de Deus. So you can do it. Então você pode fazer. Okay, now, what that means is when you come also, it means don't criticize. Então, com isso vem também o não critique. Okay, when you're serving, you're going to see needs. Quando você serve, você vai ver necessidades. Don't come and tell me in a critical way. Não venha e me conta de uma forma crítica. Hey, why doesn't anyone ever do this? Por que ninguém faz isso? Why don't you do it? Por que você não faz? Okay, do it. That's great. Faz, vai ser bem bom. Okay, also, don't come and think that everything is my responsibility. Então também não venha achando que tudo tem que ser a minha responsabilidade. Some people come and they're like, hey, you know what? We really need to have this at the church. Some people come and they say, we need to have this at the church. Algumas pessoas vêm e falam, a gente precisa ter isso aqui na igreja. And it's like, okay, so they're like, do it. Eu falo, não, beleza, então faz. No, but they want me to do it. Não, eles querem que eu faça. Okay, I already do a lot of things. I don't need more things to do. Não, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não quero mais nada pra So fazer. someone who comes with a Jesus focus, Então, quando alguém vem focado em Jesus, they're not going to come and add to the work of others. They're going to do it themselves. eles não vão ficar procurando o trabalho dos outros, eles mesmos vão fazer. Okay. One of the things is that we think about blessing others. Então, uma das coisas é abençoar outros. We're here to serve others, not A ourselves. gente tá aqui pra servir os outros e não a nós mesmos. Okay, so we get worried when we see people who always need to be in the front.
Então a gente fica preocupado quando a gente vê gente que sempre tem que estar na frente. That's one of the reasons we don't let people come to our church and immediately get up front and start serving. A gente é uma das razões porque tem gente que acaba de entrar na igreja e a gente não deixa ele vir aqui na frente de cara. We want to know who you are first. A gente quer te conhecer primeiro. We don't want people who are the church rock stars. A gente não quer rockstars na igreja, sei lá, astros do rock. Because it's not about you, it's about Jesus. Porque não é sobre você, é sobre Jesus. Okay? We want to see people getting the job done. A gente quer ver a gente fazendo o trabalho. And not being concerned about who gets the credit. E não preocupado com quem vai ter o crédito. Or who made the decision. Ou quem toma decisões. Or who gets to make the announcement about the decision. Ou quem tem que fazer o anúncio sobre a decisão. Okay? That shouldn't matter to any of us because we're all here for Jesus. Isso aí não interessa pra ninguém, a gente tá aqui pra Jesus. All the things that are looking for credit in front of everyone else. Tudo aquilo que quer crédito na frente dos outros. That's a warning sign that you're here with the wrong É mentality. um sinal de aviso que você tá aqui com a mentalidade errada. Okay? How about prayer? E oração? Okay? Prayer is another thing. It has to be about the needs of the church. Oração tem que ser mais uma coisa sobre as necessidades da igreja. Or about connecting with Ou Jesus. sobre conectar com Jesus. It's not about you. Não é sobre você. Okay? Now, there is a part of prayer that you go and you talk to God and you ask for things. Então tem uma parte da oração que você vai chegar pra Deus e pedir coisas. Okay? That's great. Isso é ótimo. And there's even a part where you come and maybe you share a prayer request with people to have them pray for you. E também vai ter uma hora que você vai compartilhar um pedido de oração para que outras pessoas orem com você. Okay? But we have to be careful that we're not coming to be heard or to be seen in the midst of prayer. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não esteja aqui para ser visto e na oração. And we want to make sure that when we're praying, that there is an aspect of the connection with the body of Christ. E a gente tem que garantir que na oração tem que ter conectividade, tem que conectar com o corpo de Cristo. I remember there was a story of this guy. We were at this retreat. Eu lembro da história desse cara, a gente estava num retiro. And the pastor was teaching this message, and he was really talking about repentance. E o pastor estava falando sobre arrependimento. And at the end, he said, listen, we're going to have a time of prayer, and we're going to pray for repentance here in this group. E aí no final ele falou, a gente vai ter um tempo de oração e a gente vai orar por arrependimento So aqui no grupo. I want you guys to pray, and I want you guys to confess your sins. Então eu quero que vocês orem, quero que vocês se arrependam dos seus pecados. Now, I was kind of nervous about that. E eu tava meio nervoso com isso. Ansioso. Meio ansioso. Because I was thinking, are people really going to confess their sins in front of everybody? Porque as pessoas realmente vão compartilhar na frente de todo mundo. Okay? And so all of a sudden, a person prays and confesses. E aí, de repente, uma pessoa começa a orar e confessar. And then another one. E outro. And then another. E And outro. another. E outro. And it's just going. I'm like, wow, it's really happening. This is awesome. E aí outros. E aí eu fiquei muito, uau, isso tá acontecendo. And then all of a sudden, the prayer star steps in. E aí a estrela da oração aparece. And he starts praying. Ele começa a orar. And he starts praying for everything. E ele ora por tudo. He's praying for his grandma. Ele ora pela vovó. He's praying for missionaries in Africa. Ora pelo missionário da He's África. praying for the churches in his hometown. Ele ora pela igreja da sua And casa. he's going on and on and on. Ele vai, vai, And vai. I look at the pastor and I'm like, hey, what's going on? E eu olho pro pastor e falo, o que tá And acontecendo? he was like, I don't know. E ele falou, não sei, não sei. And this guy goes on for like 10 minutes and then he stops. E aí o cara fica lá 10 minutos dele e para. Okay? And then it's silent. And then it's silent. E aí em silêncio. And then I think, oh no, I think he just killed this time of repentance. E aí eu pensei, não, ele matou o tempo de arrependimento. But then someone else prayed and confessed. Mas daí mais alguém vem e confessa. And then it continued. E aí continuou. And it was like, man, that was so awesome that we could move past the prayer star. E eu pensei, ai, que bom, a gente conseguiu passar a estrela da oração. See, it's not about you. Não é sobre It's você. not about how beautiful you pray. Não é sobre como você ora bonito. And yes, your grandma needs prayer. E sim, eu sei que a sua avó precisa de And oração. yes, the missionaries in Africa need prayer. E eu sei que o missionário da África também precisa. But that wasn't the time for that. Mas ali não era a hora disso. Okay? There was a very specific prayer going on. Tinha uma oração bem específica If acontecendo. we're not here focusing on ourselves, Se a gente não tá aqui focando em nós mesmos, that will never happen to us. isso nunca vai acontecer com a gente. We follow what God's doing. A gente segue aquilo que Deus fala. Okay? Now, another thing that happens in prayer with the individualism Então, outra coisa que acontece na oração é o individualismo. is that people hear from God. A pessoa ouve de Deus. And then they're like, okay, God spoke to me. God said
something. É tipo, Deus falou comigo, Deus me disse tal coisa. Okay? And then whatever anyone else says doesn't matter because that's the only thing that matters. E aí, qualquer outra coisa que alguém fala não importa, só importa aquilo. Okay? God spoke to me that I'm supposed to be the pastor of this church. Deus falou comigo, então eu tenho que ser o pastor da igreja. And people are like, no, you're not supposed to be the pastor of this church. E as pessoas são tipo, não, isso aí você não deve ser o pastor No, da igreja. you don't know. God spoke to me. Mas você não sabe, Deus falou comigo. Okay? Now, in the body of Christ, No corpo de Cristo, there's a confirmation that goes on. tem uma confirmação que vai acontecendo. Somebody says something weird and we look at that and we judge it. Alguém fala uma coisa estranha, a gente vai lá e julga. And we say, is that from God or not? E a gente pensa, isso vem de Deus ou não? Now, if everyone in the church is saying, no, that's weird, Se todo mundo da igreja falar, ei, não, isso aí tá esquisito, that probably wasn't from God. provavelmente não era de Deus. You are not on an island. Você não é uma ilha. You are within the body of Christ. Você está no corpo de Cristo. So what we do is we take our prayers, the things that we hear from God, and we bring it to the body for confirmation. Então a gente pega as nossas orações e traz ao corpo de Cristo como procurando confirmação. Okay, and that means that we go to people to make sure that we're doing the right thing. Então conforme a gente vai vendo pessoas para fazer a coisa certa. Okay? One of my old pastors at one of the old churches I went to, Um dos meus antigos pastores da igreja que eu ia, they planned this big concert back in the day. ele planejou esse concerto bem grande que era durante o dia. And he had this really kind of famous musician that was coming to their church. E tinha esse músico meio que famoso que ia vir na nossa igreja. His name was Keith Green. O nome dele é Keith Green. Okay, some of you guys know him. He's a really famous guy. Alguns de vocês conhecem, ele é bem famoso. Keith Green he was a prophet, they called him. Eles chamavam esse cara de profeta. And he was a musician. He was fantastic. E ele era um músico, ele era incrível. And so, my ex-pastor, his church, he calls Keith Green and sets up this huge concert in his church. Então meu antigo pastor chamou o Keith Green e fez essa grande apresentação na igreja. And so they go and they make signs and they make banners and they make stickers and they get tickets, everything. E aí eles divulgam com adesivo, com placa, fazem tudo. And then, not too long before the concert, Keith Green calls my pastor, my E aí, ex-pastor. um pouquinho antes da conferência, do show, ele liga pro meu pastor. And he says, you know what, God told me that I'm done. I'm not going to sing anymore. E aí ele fala, olha só, Deus falou que pra mim já deu, eu não vou mais cantar. My tour is now over. Meu tour acabou. And the pastor was like, well, aren't you going to finish the things that you set up for the rest of the tour? E aí o meu pastor perguntou, mas você não vai terminar aquilo que você tinha planejado no início do tour? And he said, no, I'm done. God said. E ele falou, não, Deus falou, pra mim chega. And he said, well, don't you think that God would want you to honor your commitments to the people who invested money? E ele pensa, será que Deus... Ele falou pro cara, será que Deus não quer que você honra os compromissos com pessoas que investiram dinheiro nisso? And he said, who are you to tell me what God said to me? E ele falou, quem é você pra me dizer o que Deus falou pra mim? Oh, that's terrible, right? Isso é terrível. Okay, there's a right way to end something and a wrong way to end something, right? Tem um jeito certo de terminar uma coisa e um jeito errado. We've had people in our church that they get mad at something, A gente tem pessoas na igreja que ficam bravas com algumas coisas. and literally, this is what they say. E de verdade, é isso que eles falam. God is calling me somewhere else. Deus tá me chamando em outro lugar. And they walk out, E aí sai, and we never see them again. aí você não vê mais a pessoa. Okay, that's not from God. Isso não é de Deus. Okay, God speaking to you and telling you to go somewhere else would be more like this. Deus falando com você e falando pra você fazer alguma coisa é mais ou menos assim. Hey, you know what? I think God might be calling me to stop working in this ministry, Quer saber? Eu acho que Deus tá me falando pra parar de trabalhar aqui, but I want to fulfill my commitment that I made. mas eu quero cumprir aquilo que eu me comprometi. So I'm going to continue serving until the end of the year, Então eu vou continuar servindo até o final do ano. but in December I'm done, okay? Mas em dezembro eu paro. Man, that would be a godly way to end your ministry, Isso é um jeito de Deus de terminar o seu ministério. or even to leave a church. Ou até mesmo para sair da igreja. How is it that God would call someone just to abandon their ministry? One Sunday they're there, and then after service they get mad and they leave. Como é que pode ser que Deus está chamando alguém e do nada a pessoa fica brava e vai embora? Okay? God doesn't call people just forget it. You serve tonight, now leave. Deus não chama as pessoas falando, vem aqui, serve de noite e daí vaza. Okay? That's not the way to do it. Não é assim que ele faz. So there's a confirmation that goes on within the body of Christ. Tem uma confirmação que acontece no corpo de Cristo. Okay? Usually when people start saying these weird things, it's not from the Lord. Geralmente, quando as pessoas falam essas coisas estranhas, não vem de Deus. Okay. Now, another thing that we talk about is conflict resolution. Conflict resolution. Outra coisa que a gente falou são resoluções em conflito. Okay.
there are going to be conflicts within the church. Vão ter conflitos na igreja. Okay? There are going to be conflicts inside the church. Vão ter conflitos na igreja. Okay, I want you guys to get that in your head right now. There are going to be conflicts inside the Eu church. quero que você coloque isso na tua cabeça. Vão ter conflitos na igreja. Someone eventually will offend you. Alguém, eventualmente, vai te ofender. Probably it's going to be me, but there might be someone else here, okay? Provavelmente vai ser eu, mas mais alguém. Okay, well, how do you react when someone offends you? E aí, como é que você reage quando alguém te ofende? God's calling me somewhere else. I'm leaving. Deus tá me chamando pra outro lugar, tô indo embora. Okay? That's not maturity, right? Isso não é maduro, certo? Okay, but we see grown adults Mas who a have been gente- Christians all their lives, and that's what they do. Mas a gente já viu pessoas adultas que foram cristãos a vida inteira e fazem isso. Okay, resolve your conflicts. Resolva o seu conflito. This is part of it not being about you. Isso é parte de não ser você. It's about É Jesus. sobre Jesus. We're part of the same body. Nós somos parte do mesmo Well, if corpo. we're all part of the same body, we got to work together. Let's resolve our Se conflicts. somos todos parte do mesmo corpo, vamos trabalhar juntos e resolver o conflito. Let's talk about it. Vamos falar sobre isso. Let's forgive. Vamos perdoar And let's stay together. e vamos ficar juntos. Okay? We're not into amputating parts off our bodies, are we? A gente não quer amputar partes do nosso corpo, né? So why would we want to cut off people from our church? Então por que a gente quer cortar pessoas da nossa igreja? Okay, so these are all aspects of coming together and making the church not about us. Então esses são alguns aspectos de nos reunirmos e tornarmos a igreja não ser um lugar sobre nós. Okay? It's not about us. Não é sobre nós. It's about É Jesus. sobre Jesus. We are his body. Nós somos o seu corpo. And although there is an individual aspect of that, E mesmo tendo um aspecto individual disso, we have to take that and put it in the context of the body of a Christ. gente tem que tirar e colocar no contexto do corpo de Cristo. Okay, so I want you to think about this today. Então eu quero que vocês pensem nisso hoje. Are you living what we're talking about? Vocês estão indo embora pelo que a gente fala? Are you living? Vocês estão vivendo? saindo? Ah, aliás, vocês estão vivendo. Okay? Are you living what we're talking about? Vocês estão vivendo o que a gente está falando? Because this is really, really important. Porque isso é muito, muito importante. If you're coming to the church with a selfish attitude, you're never going to receive everything that God intends for you to receive. Se você está vindo para a igreja com uma atitude egoísta, você nunca vai receber aquilo que Deus tem para te dar. If you're not serving the way that you're supposed to be serving, Se você não está servindo do jeito que você deveria, then you're never going to receive from God the way He wants to give to you. você nunca vai receber de Deus do jeito que Ele queria dar para você. If you're just here being a parasite in the body of Se Christ, você está aqui só sendo um parasita do corpo de Cristo, if you're just one of those people who comes once a month and doesn't really talk to anybody, se você é uma daquelas pessoas que vem uma vez por mês, não fala com muita gente, you need to repent. você precisa se arrepender. This is an influence that comes from the world, from Satan, Isso é uma influência que vem do mundo, de Satanás, and it comes directly in contrast with what the Word of God is e telling us. contrasta diretamente com o que Deus nos mandou fazer. Okay, so tonight what we're going to do is we're going to have another time of worship. Então, hoje à noite a gente vai ter outro tempo de louvor It's about Jesus. e é sobre Jesus. It's not about you. Não é sobre você. It's not about how you feel right now. Não é sobre como você se sente agora. It's about connecting with Him. É sobre se conectar com Ele. To help you in that process, we have communion in the back. Para ajudar você no processo, tem ceia ali atrás. So whenever you're ready, you can go back there and take it. Então, quando você estiver pronto, vai lá atrás e toma a sua But ceia. let's turn our attention to Nós Jesus. vamos voltar a nossa atenção para Jesus. Let's connect with Him in a deeper way. Vamos nos conectar com Ele de uma maneira mais profunda. And let's surrender our entire lives to Him. E vamos render nossa vida inteira para Ele. Let's stand and worship the Lord. Vamos levantar e adorar a Deus.